Vamos falar sobre um outro assunto também que, porra, esse pra mim foi ainda mais duro de assistir. Não é nem comparando, mas é que, velho, é impressionante. É impressionante como... Como é que eu posso falar isso sem generalizar, cara? Porque existem muitos portugueses com senso de classe, com senso do que foi, do que o imperialismo português fez ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil, com colonização, entende que, porra, muitas coisas não cabem mais, sabe, na sociedade, mas ontem a fala do novo diretor de base do Flamengo, aliás, como é o nome dele, Felipe? Por favor, porque no vídeo que eu tô aqui, que você me mandou, não tem o nome do rapaz, só tem o vídeo, que é uma coisa, assim, absolutamente patética, uma coisa, assim, racista estrutural total, assim. Alfredo Almeida. Alfredo Almeida, novo diretor de base do Flamengo, contratado pelo amigo José Boto, que mostra que tá com... que depois da negociação furada lá com o irlandês, tá com moral. Contratou o amigo pra comandar a base. E, cara, bichão, a declaração dele ontem na entrevista de apresentação é um negócio assustador, um determinado trecho que eu vou colocar pra vocês aqui agora. Vamos assistir o que como eu repito o nome dele? Alfredo Almeida. Alfredo Almeida falou. Vamos lá. Opa, deixa eu botar o áudio aqui que não tá, agora sim. Existem outras zonas do globo onde há outras valências, como por exemplo, a África tem valências físicas como quase nenhuma parte do mundo, não é? Depois, se quisermos ir para a parte mental, temos que ir a outras zonas da Europa ou do globo. Olha isso, cara. O cara praticamente falou que africano é forte fisicamente e burro. Exato. Se você quiser valências físicas, você vai na África. Se você quer alguém com mental, você vai na Europa. Cara, isso é racismo nojento, assim. Desculpa. Nossa, cara. Só que é inacreditável alguém falar um negócio desse. Como se, assim, a África só tivesse... É o pensamento escravocrata total. Esses caras só servem pra fazer o trabalho braçal. Quem tem que pensar é o europeu. Pensamento colonizador. Pensamento absolutamente colonizador. Não estou dizendo que ele é colonizador, não precisa me processar. Estou dizendo que é um pensamento absolutamente colonizador. É a reprodução de um estereótipo colonizador, né? Exatamente, cara. É a reprodução de uma fala que não agrega em nada a luta antirracista, assim, a luta anti-xenofobia, sabe? Porra, é lamentável. Cara, eu tô assustado. O cara chegar numa coletiva do Flamengo, o cara que vai formar pessoas, o cara que vai cuidar de jovens, que vai visar não só formar jogadores, mas formar também um ser humano ali pro restante da sua vida. A gente sabe como é difícil um jogador de base conseguir ascender no futebol e tudo mais, é muito difícil. Então o clube também tem um papel social nesse sentido, na minha visão. E aí você, na primeira fala, no primeiro dia, na primeira apresentação, você lança uma frase dessa, assim, mostra o quanto, infelizmente, algumas pessoas ainda têm essa visão colonizadora, né? Essa visão de reforçar um estereótipo de que todo africano não pensa, apenas é muito forte, é muito dotado fisicamente e pouco dotado na questão do QI, da inteligência. Não, e quem pensa é o europeu. Bizarro. E o pior é que ele piora, assim, ainda. Depois ele fala, não, se você quiser uma questão mental, você tem que ir na Europa. Não, só o europeu é inteligente. Você quer um cara mental, um cara de bom mental, tem que ser europeu. Porque aí, pô, vai te catar, tio. Sei nem quem você é, Alfredo, não sei das quantas. Esse cara deveria ter sido demitido ali. Se o Flamengo fosse um time flamenguista nas redes sociais revoltado. Se o Flamengo fosse um time, eu vi o Lúcio de Castro falando, cara, você vê um time que representa mais de 40 milhões de brasileiros, entre eles muitos pretos.
O cara falar um negócio desse, o cara tinha que ser demitido durante, chegar o Boto não, o Boto é outro português, né, que o cara não vai, mas sim, chegar lá o BAP, que é ótimo pra falar um monte de groselha sobre o Flamengo tá sendo desapropriado em direito de TV, falar, irmão, você tá no Flamengo, aqui você fez um ato de racista, tá demitido imediatamente. É o que tinha que acontecer, cara. Um cara com pensamento, um cara que tem um pensamento desse, o cara não pode trabalhar num time no Brasil, cara. O Brasil tem mais de 50% da sua população de pretos, cara. Sem dúvida, sem dúvida. E o cara fala, não, o cara fala um negócio desse, cara. E assim, cara... E outro, o Brasil tem um povo de originário da África pra caralho, assim. Porra, velho. Não tô querendo comparar, mas eu lembro que... Eu tô dizendo da repercussão. Cara, eu vi pouquíssima repercussão na grande mídia sobre essa fala, assim. Pouquíssima. É claro. Eu vi... Claro. Eu lembro quando o Abel também foi tão... assim, escroto quanto falando dos índios e tudo mais, ou anteriormente falando do Verón, que o jogador brasileiro é isso, que o jogador brasileiro é aquilo e tudo mais, e houve um estardalhaço gigantesco, e aí eu não sei se é por conta do Abel ter o tamanho que tem no futebol brasileiro, ou, enfim, não sei qual o critério, mas essa fala foi tão desastrosa quanto, foi na mesma proporção. E eu tô vendo a gente falar aqui. Eu dei uma olhada aqui no Twitter, em perfis de canais e tudo mais. Pouquíssimos falaram, cara. Pouquíssimos falaram. Eu acho deplorável que esse cidadão falou. Ele deveria ter sido chamado a atenção. Espero que tenha sido, internamente, pelo menos. É o mínimo. É o mínimo. Cara, é inacreditável tudo isso. E assim. O Salles Coimbra tá falando, Coimbra tá falando que o Redação Sport TV repercutiu hoje. Grande programa. Então, Redação Sport TV é um alento em meio a muita coisa ruim por aí. Eu amo esse programa. Eu lamento de poder assistir pouco porque nossas manhãs são corridas, mas o Marcelo Barreto é um gênio da espécie. Às vezes eu tô almoçando aqui, eu volto no canal que a gente tem aqui. Eu volto pra assistir. É isso, mas o fato é, gente, que o Flamengo precisa se pronunciar, tá? O Flamengo não... Cadê? Qual a nota oficial do clube? O que o clube tem a dizer depois de uma repercussão como essa? O que o clube vai falar? O que o BAP tem a dizer sobre isso? O que o Flamengo, como instituição, que representa 40 milhões de pessoas, tem a dizer sobre uma fala racista dessas? Fala nojenta dessas? Sabe? É inacreditável, gente. Assim, inacreditável. O que você me mandou aí, Felipe? Os tweets do Lúcio comentando sobre isso. Sim, vamos ver aqui que o Lúcio... Monstro também, pelo amor de Deus. Absolutamente perplexo com a entrevista ao GE do novo diretor de base do Flamengo, Alfredo Almeida, apresentado hoje, trazido por Boto. Tentando escolher palavras para o trecho anexo ao fim e outras partes. Com serenidade no calor dos acontecimentos, embora seja difícil serenidade. É muito surreal que em 2025 alguém... discorrendo que a África tem valências físicas. Ainda tem alguém discorrendo que a África tem valências físicas. Como quase nenhuma parte do mundo, a parte mental temos que ir para outras zonas da Europa e do globo. Existem pontos da entrevista lamentáveis, mas esse basta. Essa é uma narrativa que tem raízes numa pseudociência fracassada, com pretensão do embasamento científico, mas que no fim era apenas racismo, obviamente. Do século XIX, que se espalhou no esporte para perpetuar o racismo. Desmoralizados há muito tempo, na insustentável dicotomia entre atletas negros, força, e brancos, inteligência, África versus Europa, estereótipos raciais construídos apenas para desumanização de corpos negros. Em resumo, é inadmissível gente assim cuidando da base, mas não surpreende e não está só, porque quem trouxe provavelmente compartilha. O que vemos no Flamengo dos últimos anos é uma cartolagem compatível com isso, a despeito de grandes resultados, elitista, no fim a maior parte da cartolagem de todo o futebol brasileiro e mundial. Isso não representa a instituição, sua torcida, que fique claro, quem acompanha sabe, sou o maior defensor da vinda de profissionais estrangeiros, desse intercâmbio, mas não com esse pensamento. O pacote tem que ser completo. Monstruoso. Palmas para Lúcio de Casa. É por isso, por essas e outras, que esse cara tem o meu mais completo respeito e uma das pessoas que eu mais admiro
no jornalismo esportivo brasileiro, cara. E flamenguista, tá? Detonando o clube e deixando claro as mazelas do clube e sabendo separar que não é sobre a instituição e sobre a torcida. É sobre quem lá está. Inacreditável. E até agora o silêncio do Flamengo é ensurdecedor. Vamos esperar. Tô olhando o relógio aqui. Quando é que o Flamengo vai se pronunciar? Cadê? O que o Flamengo tem a dizer sobre isso? Vai dizer que foi mal interpretado, que as pessoas interpretaram mal, vai vir com esse discursinho. Que coisa. Nossa, cara, lamentável. Absolutamente lamentável. Eu me lembro quando o Abel teve aquela fala patética também, deplorável sobre os índios. A repercussão foi tamanha que, cara, ele fez o mínimo do mínimo de vir a público pedir desculpa, né? Por meio de nota, claro, mas, enfim. Teve pelo menos ali um pedido de desculpa de uma fala lamentável, uma das várias que ele já teve ao longo do trabalho no Palmeiras aí. Pois é, cara. E é impressionante, cara, que, assim, não só o Abel, mas o Jorge Jesus também já teve algumas falas bem complicadas, se comparando a Pedro Álvares Cabral e tudo mais, na época do Flamengo também. Enfim, cara, não generalizando como você disse no início da notícia, mas esse tipo de papo sempre acaba escorregando com o português, já percebeu? É triste, cara, é triste.